Hoje você vai descobrir qual é o pior tipo de dívida para se ter aqui no Brasil. Sim, ter dívidas nunca é bom, porém existem algumas dívidas que são piores do que outras. E pensando nisso, eu separei para vocês uma lista com a maioria das dívidas que nós temos aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui nas imagens, e nós vamos classificá-las da seguinte forma: se o tipo de dívida tem um alerta vermelho, ou seja, não faça essa dívida porque o risco de você se dar mal é altíssimo. Se ela tem um risco médio, e aí vai depender da tua situação contratar essa dívida ou não, e se aquele outro tipo de dívida tá tranquilo, ou seja, se atrasar não vai dar nada. Então, como vocês já viram, eu separei aqui 10 das dívidas mais comuns que nós temos no Brasil. E agora vamos destrinchar um a um. E ó, já vou começar polêmico, sabe por quê? Porque a primeira dívida que a gente vai analisar é a dívida de consórcio. Onde será que essa dívida fica? Sem muita enrolação, alerta vermelho para dívidas de consórcio. Sim, meu nobre, consórcio é uma modalidade de dívida que engana muita gente. As propagandas do consórcio são as mais maravilhosas possíveis. Não pague juro, parcelas menores, contemplação rápida, mas tudo isso não passa de uma ilusão. Primeiro, pessoal, porque o consórcio nada mais é do que um grupo de compra de longo prazo. Ou seja, a lógica é que todo mundo que entrou naquele grupo de consórcio consiga sair com o bem que foi assinado ali. Vou dar um exemplo. Hoje um Renault Kwid tá valendo o quê? Uns 70 mil reais, né? Absurdo, mas enfim, valendo 70 mil reais. Se você fizer um consórcio desse carro, esse consórcio pode durar até 100 meses. E durante esses 100 meses, todo mês, alguém tem que ser contemplado e levar o carro. Só que veja, 100 meses são quase 10 anos. Então é óbvio que daqui 10 anos o preço do Kwid não vai ser mais 70 mil, vai estar, vamos imaginar, 150. Então nesse cenário, você que fez o consórcio precisa garantir que todas aquelas pessoas que vão pegar esse bem, né, esse carro, daqui 10 anos, tenham poder de compra para pagar. Então aqui você já entendeu, né? Quando a gente fala de consórcio, ele está justamente aqui no alerta vermelho, porque a parcela vai aumentar muito para que todas as pessoas consigam comprar o bem que foi prometido na hora do contrato. Além disso, quando você é contemplado num consórcio, a regra do contrato muda. Você deixa de ter um contrato de consórcio e passa a ter um contrato de alienação fiduciária. Porém, você acaba tendo o pior dos dois mundos. As regras rígidas de retomada de veículo da alienação fiduciária, que é o contrato padrão de veículos, e as taxas abusivas e reajustes de parcela do consórcio, que também são péssimos. Por esse motivo, não tem outro lugar para o consórcio ficar senão aqui no alerta vermelho. E o nosso segundo item a ser analisado é o cartão de crédito, o grande vilão dos brasileiros. Pessoal, se vocês não sabem, o cartão de crédito no Brasil tem uma das maiores taxas de juro do mundo. Juros esses que chegam à média de 400% ao ano. Olha que absurdo. Porém, o banco sabe que esses juros, na maioria das vezes, são abusivos. Ele não vai conseguir cobrar tudo aquilo na justiça. Por isso que muitas vezes você vai atrasar o cartão, eles vão só ficar te cobrando, mas não vão entrar na justiça, e um tempo, quando eles cansarem de não receber, vão te oferecer uma proposta com até 90% de desconto. Por esse motivo, tá tranquilo. E agora vamos falar do grande sonho do brasileiro, o sonho da casa própria. Aonde se enquadra esse tipo de crédito? Logo de cara eu já vou te dizer, alerta vermelho caso você venha a atrasar. Isso porque o problema do financiamento do imóvel tá no imóvel em si, que é dado em garantia para que caso você não pague, ele seja leiloado para quitar tua dívida. E a justificativa de colocar o próprio imóvel em garantia é a de redução de juros, tarifas, etc. E de fato as tarifas são mais baixas, porém é muito comum que os bancos cobrem errado. Como assim? Ora, é muito comum que as parcelas aumentem todo mês até chegar um momento em que você não consegue mais pagar. Ou ainda, mesmo que a parcela seja fixa, é muito comum casos em que em vez da dívida diminuir, ela aumenta. E o banco não tem interesse em negociar esse tipo de dívida porque para eles é muito fácil receber o capital. Você tem que entender a lógica do banco. Ele te empresta dinheiro, não importa no que você transformou esse dinheiro, se foi em imóvel, em carro, enfim. O grande ponto é que quando você coloca uma garantia, ele te dá taxas menores, justamente no caso do imóvel, porque ele sabe que se precisar te cobrar, ele vai vender rapidinho aquele imóvel. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você comprou um imóvel há 5 anos atrás, as parcelas aumentaram muito e agora você já não consegue mais pagar. Só que nesse meio tempo, nesses 5 anos que passaram, o imóvel com certeza valorizou. E isso vai fazer com que o quê? Com que o banco possa leiloar ele por um valor um pouquinho menor do que ele está custando hoje e mesmo assim liquidar a tua dívida de uma maneira muito rápida. E nesse cenário, pessoal, pouco importa se você é amigo do gerente, se você tem conta há mais de 20 anos no banco, se você não vai ter onde morar depois que venderem teu imóvel, eles não estão nem aí. E o pior
essa questão do leilão do imóvel acontece por cartório, então é um procedimento muito rápido. Você recebe a cartinha e muitas das vezes já tem um leilão até marcado. Então toma muito cuidado, porque atrasar esse tipo de dívida de imóvel significa alerta vermelho. E agora vamos para outro queridinho da população, que é o empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal, eu vou colocar ele aqui em risco médio e já vou explicar para vocês por quê. O primeiro ponto é que o empréstimo pessoal não tem garantia, ou seja, diferente do imóvel que eu acabei de explicar, se o banco não receber aquele valor do empréstimo, ele vai ter que te cobrar na justiça e torcer para que você tenha alguma coisa para ser utilizada de pagamento. E por que eu tô falando isso? Afinal, muitas das vezes você tem salário, aplicações financeiras, como é que é essa história? Bom, primeiro que salário é impenhorável, aplicações financeiras de até 40 salários mínimos também são impenhoráveis. Então, se você só tiver esse tipo de aplicação e esse tipo de receita, né, salário, às vezes uma poupança, um CDI, enfim, o banco não vai encostar a mão neles. E justamente por saber que tem várias brechas para você, devedor, não sofrer penhoras de salário e de aplicação, é que o banco acaba negociando essa dívida de uma maneira muito facilitada. Então, sim, aqui corre o risco, né, de entrar com processo judicial, justamente como eu coloquei aqui, né, no risco médio, diferente do cartão, que via de regra eles não entram. Porém, no processo judicial você tem muitas armas para combater o processo. E é por isso que eles acabam fazendo bons acordos e dando bons descontos. Então vamos lá, risco médio. E agora mais um polêmico. Financiamento de veículo, e aqui a lógica é a mesma, né, pessoal? Vocês sabem que tem garantia, então já vamos colocar ele aqui no alerta vermelho. Isso porque atrasar o financiamento do veículo é péssimo. E você pode até me rebater. Ah, Antônio, mas é só eu esconder o carro, eles nunca vão achar e tá tudo certo. Será? Sinto informar, meu nobre, mas essa estratégia não funciona mais tão bem. Isso porque recentemente foi aprovado o que chamamos de Marco Legal das Garantias. É uma lei nova que permite que os veículos sejam tomados, sejam leiloados através do cartório. Ou seja, ficou o mesmo procedimento dos imóveis, muito mais rápido. A partir do momento que você recebe a cartinha, ou faz o pagamento, ou ele vai ser leiloado nos próximos 15 dias. E pior, pelo procedimento do cartório, o Detran vai ajudar a prender o teu carro. Então ele vai ficar com restrição de circulação, se cair em alguma blitz, esquece. E outra coisa, como você é pego de surpresa através de um procedimento de cartório, muitas das vezes, quando o funcionário do cartório for na sua casa te intimar, ele vai ver o carro lá, certificar que o veículo está na tua casa e depois você não pode esconder mais esse carro. Ou senão corre o risco de receber uma visitinha não tão amigável da polícia e pagar multa. Por esse motivo o veículo está aqui, alerta vermelho. E agora, vamos lá. Consignado, esse aqui não tem muito o que falar, né? Tá tranquilo porque o risco desse empréstimo é quase zero, justamente porque você não consegue atrasar o consignado. Ele faz sangrar na carne, tira direto da folha de pagamento, da aposentadoria, enfim. E a gente sabe, né, que sangrar na carne é muito ruim, porque se você tiver qualquer imprevisto, você não vai poder atrasar o banco para pagar, às vezes uma despesa médica, um veículo que estragou e assim por diante. Porém, como ele é direto em folha, as taxas de juros são bem baixas, o risco de não pagamento é baixíssimo também, então dificilmente você vai ter consequências jurídicas, como um processo judicial, bloqueio de bens, então essa dívida tá tranquila. E agora, meus nobres, o maior vilão aqui da nossa lista, do que eu tô falando? Do cartão RMC. Logo de cara, alerta vermelho, esse tipo de dívida te deixa pobre e eu vou te explicar por quê. Vamos lá, cartão RMC nada mais é do que um empréstimo consignado que foi feito de uma forma errada. Por quê? Muitas vezes você vai lá no agente de crédito e pede um consignado, mas ele vai olhar, seja porque você não tem margem ou que ele vai ganhar uma comissão maior e te empurra um cartão de crédito com limite no mesmo valor daquele empréstimo que você queria. Então, por exemplo, você precisa de R$1.000, eles vão fazer um cartão com limite de R$1.000, utilizar a função saque do cartão de crédito, sim, você pode sacar do limite do cartão, e aí o agente bancário vai lá e te dá o dinheiro na mão. Qual que é o problema? Primeiro, você nunca recebe esse cartão. Segundo, todo mês vai ser debitado da sua folha de pagamento ou da sua aposentadoria o valor mínimo da fatura. E o que isso representa? Um valor menor do que os juros que são cobrados. Afinal, a gente sabe, rotativo de cartão é uma média de 15% ao mês. Então vamos utilizar um exemplo. Vamos dizer nesse mesmo caso, né? Emprestou R$1.000. Se você fosse pagar a fatura mínima de R$100, sobrariam R$900 para o mês que vem. Porém, sobre esses 900 vão incidir os juros do rotativo. Como eu falei para vocês, é uma média de 15% ao mês. Sobre os 900, 15% é R$135. Ou seja, você devia 1.000, pagou 100, sobrou 900. Aplicou o juro sobre 900 e no final você ficou devendo R$1.035. Ou seja, além de você ter jogado o teu dinheiro no lixo, tua dívida aumentou. Justamente por isso que esse cartão acaba se transformando em uma dívida infinita e tem que ficar aqui no alerta vermelho máximo. Vou até pôr ele em primeiro aqui, ó.
Eu pôr ele em primeiro porque é bucha. E agora vamos lá, empréstimo do FGTS. E esse aqui é risco médio, porque ele pode parecer um bom negócio, mas esconde uma armadilha perigosíssima. Primeiro, porque para contratar esse tipo de empréstimo, você tem que aderir ao saque aniversário, ou seja, você vai receber uma parcela daquilo que está depositado na sua conta do FGTS todo ano no mês do seu aniversário. Porém, nessa modalidade aqui, ó, se você for demitido, você sai com uma mão na frente e outra atrás, porque ao aderir ao saque aniversário, você fica impedido de usar o saque rescisão, que é o que? Limpar o FGTS na hora que você é demitido. Não bastasse isso, essa parcela de aniversário, que já é pequena, fica ainda menor, porque o banco desconta os juros e te dá só o capital por adiantar essa parcela. Só que eu acabei colocando ele em risco médio, porque primeiro, você não vai ter inadimplência e pouquíssimo risco de processo judicial, porém ele não é tão tranquilo justamente pela questão de perder a possibilidade de retirar o dinheiro quando você for demitido, ou seja, corre o risco de sair da empresa com uma mão na frente e outra atrás. E o Pix parcelado, esse aqui, meus nobres, promete ser o novo cartão de crédito. Só que qual que é o grande ponto? O cartão de crédito eu já falei pra vocês, né? Ele tá tranquilo. Só que o Pix, que é pra ser o novo cartão de crédito, ele vai ficar aqui, ó, no risco médio e você vai entender agora o porquê. Desde 2024, existe uma lei que limita a cobrança de juros do cartão de crédito. Ou seja, se a tua fatura era de R$1.000, o banco não pode cobrar mais do que R$2.000, ou seja, o dobro daquilo que você ficou devendo. Só que, lógico, o banco não quer perder nunca, e sabendo que ele não pode mais cobrar juro abusivo no cartão, ele foi lá e lançou o Pix parcelado. E nesse Pix parcelado, as taxas de juros são altíssimas, como era antigamente no cartão. Então aqui o risco deles entrarem com processo é grande, porque no cartão a gente tem leis te protegendo. Aqui, por enquanto, não. Então sim, se você atrasar um valor grande de Pix parcelado, eles vão entrar na justiça contra você, só que eu coloquei como risco médio porque a gente tem muita coisa para se defender num processo como esse. Por fim, mas não menos importante, cheque especial. Cheque especial, meus nobres, tá tranquilo. E ele acaba ficando tranquilo justamente pela forma que ele é cobrado. Isso porque quando a gente fala de cheque especial, qualquer valor que entra na conta é utilizado para reduzir o valor daquele limite. Ou seja, se você está devendo R$2.000 de cheque especial, entrou 500 na tua conta, esse 500 vai entrar naquele saldo e vai ficar faltando 1.500. Ou seja, eles cobram tudo picado, é uma bagunça só. Só que muitas vezes, por eles fazerem essas cobranças picadas, é comum que o juro seja aplicado de maneira errada, ou seja, que você pague muito mais do que devia lá no começo. Então, ele segue a mesma regra do cartão de crédito. Como a discussão sobre o valor que está sendo cobrado é muito frágil, né? Você, devedor, consegue derrubar muito fácil o valor de cheque especial, é que tá tranquilo, via de regra, eles não vão te processar somente por cheque especial. E se você prestou atenção, percebeu que em várias dessas dívidas aqui, o grande problema que faz com que elas fiquem tranquilas ou que acenda o alerta vermelho é a forma com que elas evoluem, a forma com que o banco cobra essa dívida de você. E entender a regra do jogo, ou seja, entender o que o banco está fazendo na hora de cobrar a sua dívida, é o passo mais importante para você conseguir descontos de até 90%. Só que muita gente me pergunta, Antônio, como eu faço para saber que argumentos eu tenho contra o banco, para saber exatamente o que ele está me cobrando a mais ou a menos e poder discutir? Muito simples, existe um documento que se você solicitar vai fazer o banco tremer na base e te dar uma condição de desconto imperdível. Estou falando do demonstrativo de evolução do débito. Se você quer conseguir esse documento e saber como analisá-lo, assiste o vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque lá eu explico tintim por tintim sobre o poder desse documento e como ele vai te beneficiar nas negociações bancárias. Vai lá e assiste agora.